Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Eu já estou aqui para falar sobre o filme Rivais, dirigido por Luca Guadagnino. Esse cineasta começou a se destacar principalmente com Me Chame Pelo Seu Nome, indicado ao Oscar principal em 2018, estrelado por Timothée Chalamet. Depois, ele fez um remake bastante subestimado de Suspiria, um terror dos anos 70 do Dario Argento. Em seguida, ele realizou Até os Ossos, uma mistura entre terror e romance, também estrelada por Timothée Chalamet. Aqui em Rivais, ele mostra uma tenista, Tisha, interpretada por Zendaya, que se envolve com dois tenistas, o Art, feito por Mike Faist, e também o Patrick, feito por Josh O'Connor. Esse triângulo amoroso, ele é mostrado de maneira muito moderna, muito ágil pelo Luca Guadagnino, com a maneira de filmar que ele utiliza, principalmente desde Me Chame Pelo Seu Nome, com alguns elementos de cinema europeu e também de cinema dos Estados Unidos. Eu entendo que o Rivais ele apresenta um novo patamar na obra do Luca Guadagnino, nessa exposição, principalmente da história, utilizando esse triângulo amoroso, e ele se inspira, principalmente, ao meu ver, no filme A Rede Social, do David Fincher, de 2010. Assim como no filme do Fincher, há muitas idas e vindas no tempo, e também a trilha sonora do Trent Reznor e o Atticus Ross, que é uma trilha sonora determinante para que o espectador tenha interesse de acompanhar essa história. A trilha sonora ela emprega bastante suspense nos momentos que é necessário e também bastante tensão. A maneira como o Guadagnino filma esse triângulo amoroso, mostrando esses personagens de maneira indefinida, o espectador não tem certeza a respeito das intenções de cada um, parece que cada um tem um determinado objetivo, faz com que o espectador não tem a sua inteligência subestimada, ou seja, o diretor, o Guadagnino, ele expõe essa história, ele trabalha esses personagens, mas ele não quer oferecer nenhum tipo de lição de moral. O espectador, ele tem a liberdade para interpretar a história da maneira como ele gostaria. O filme, além dessa influência da rede social, principalmente nas idas e vindas de tempo do roteiro, da narrativa, é também bastante influenciado, ao meu ver, pelos filmes dos anos 80. Eu me lembrei em alguns momentos de filmes do Tony Scott, principalmente o Top Gun em Um Tira da Pesada 2, não exatamente pelo estilo da história. Aqui em Rivais é um estilo mais dramático, tem uma densidade maior emprestada aos personagens, mas em razão do estilo, do uso de imagens. Em alguns momentos a gente pode entender que o Rivais ele tem um certo estilo sobre substância, os personagens em alguns momentos talvez não sejam tão bem desenvolvidos como poderiam, mas a maneira como o Luca Guadagnino filma, assim como o Tony Scott filmava nos anos 80, acaba emprestando bastante densidade a essa narrativa. Eu entendo que o Rivais ele tem alguns elementos do Me Chame Pelo Seu Nome, do Suspiria e também do Até os Ossos, que é a filmografia mais recente do Guadagnino, mas ao mesmo tempo ele tenta expandir a maneira como esse diretor filma, principalmente a relação entre os personagens, o elenco todo tem uma excelente participação, né, principalmente a Zendaya, que é uma atriz que vem se destacando muito nos últimos anos. A gente pode lembrar, por exemplo, da série Euforia e também os dois filmes do Duna, do Denis Villeneuve. Ela tem uma participação sempre efetiva, ela consegue, até em determinados momentos, carregar o filme, mesmo quando os diálogos e as situações não são tão interessantes, ela, por meio do talento, acaba desenvolvendo muito bem as relações que o diretor tenta apresentar. O Rivais é um filme de destaque, eu entendo que o principal elemento dele é realmente não subestimar a inteligência do espectador, ele consegue lançar o espectador dentro de uma história que poderia ser apenas polêmica, mas tratando os personagens de maneira muito humana. Como eu disse, o espectador nunca sabe exatamente o que esses personagens pretendem, mas é essa maneira de conduzir a história que acaba tornando Rivais um filme tão interessante. Eu entendo que ele seria um filme entre muito bom e excelente. Eu daria 4 estrelas e meia de 5 e eu acho que ele merece ser assistido, merece ser apreciado. Eu
entendo que ele até tem chances no próximo ano a concorrer a algumas categorias do Oscar. Eu gostaria de agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal, será muito bem-vindo. Até a próxima.